Chamo agora para compor a mesa o candidato Danilo e passo a palavra para o examinador João Pedro, que fará a arguição da língua portuguesa. Boa noite, Danilo. Tudo Boa bem? noite, boa noite, Excelência, tudo bem? Vamos iniciar sua arguição pela matéria de língua portuguesa. Três perguntas, como foram feitas anteriormente para os demais candidatos. O senhor está preparado? Está me ouvindo bem? Podemos começar? Podemos sim, estou perfeitamente. Certo. Primeira pergunta. Qual o particípio passado do verbo fazer? Só um minuto, Excelência. Excelência, feito. Segunda pergunta. Quais as pessoas do discurso na língua portuguesa? Excelência, o emissor e o receptor. Perdão, Excelência. Terceira pergunta. Qual o superlativo absoluto sintético de magro? Excelência, o macérrimo. Conseguiu. Ah, tá, beleza. Achei que você conseguiu me ouvir. Muito obrigado, estou satisfeito. Passo a palavra para o meu colega ali, para ele fazer as arguições de direito. Obrigado, Excelência. Boa noite, candidato. Boa noite, Excelência. Você é seu examinador de direito. Podemos começar? Podemos sim. Vamos lá. Primeira pergunta. O que é um indício? Só um minuto, Excelência. Excelência, o indício refere-se ao... Só um minuto, Excelência. Excelência, o indício faz parte do meio de provas e refere-se ao... Refere-se à crença da autoridade policial em repassar isso a uma pessoa, que ela cometeu um crime. Segunda pergunta. De qual geração é a atual lei de lavagem de dinheiro no Brasil? Excelência, refere-se à terceira geração. Sabe me dizer por quê? Pois é um direito coletivo, que atinge a coletividade, um direito difuso. Terceira pergunta. Quais são as penas disciplinares previstas na lei orgânica da Polícia Civil? Excelência, as penas disciplinares da Lei Orgânica da Polícia Civil são advertência, repressão, suspensão, demissão e demissão a bem de serviço público. Qual foi a segunda que você falou? Repreensão. Repreensão. Certo. Satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Boa noite, candidato. Boa noite, Excelência. Criminologia. Como o criminoso era visto para os clássicos? Excelência, o criminoso era visto para os clássicos, pela escola clássica, era um ser que tinha o livre-arbítrio e optou pelo crime ao invés de seguir uma vida normal. Certo. Segunda pergunta. E como ele era visto para os positivistas?
Excelência, o criminoso visto pelos positivistas, eles eram ser atávicos e possuíam disfunções em sua genética. E tais disfunções eram vistas como preposição a cometer delitos. Certo. E a última pergunta, terceira e última pergunta. Como o criminoso é visto nos dias de hoje? O criminoso hoje é visto como um ser que optou pelo delito, né? Teve esse livre-arbítrio, mas ele, entre uma série de fatores, que envolve fatores sociais, fatores genéticos não, mas fatores sociais, fatores de oportunidades, ele acabou entrando para o mundo delitivo, dentre outras funções. Estou satisfeito. Retomo a palavra agora para o examinador João Pedro para os apontamentos de português. Obrigado, excelência. Obrigado. E aí, Danilo, tudo bem? Primeiramente, parabéns aí. Das 3 perguntas que eu fiz, você acertou 2, tá? Participe passado do verbo fazer, você acertou, é feito. E o superlativo absoluto sintético de magro, você respondeu corretamente também, macérrimo. E também a gramática elenca também outra forma como correta, que é magríssimo também, tá? Mas o mais usual, o mais correto é macérrimo mesmo, tá? A única que você errou foi a pergunta que eu fiz a respeito das pessoas do discurso. Você respondeu emissor e receptor. As pessoas do discurso, elas são ligadas ao posicionamento daquele indivíduo no ato comunicativo. Então, as pessoas do discurso são a primeira, a segunda e a terceira, né? A primeira é quem fala, né? A segunda, com quem se fala, e a terceira, sobre quem se fala, né? E elas são representadas pelo eu, né? A primeira, por exemplo, eu e nós, a primeira do, plural, do singular eu, a primeira do plural nós, a segunda, tu, vós e você, e a terceira, o ele e o ela, né? Ou eles e elas, tá bom? É só esse apontamento mesmo que eu tenho para fazer para você. Mas guarde isso que eu falei, que a pessoa quem fala, com quem se fala ou de quem se fala, entendeu? Quando se tratar de pessoas do discurso. No mais, parabéns aí, você acertou a maioria delas, das 3 você acertou 2. E boa sorte. Obrigado, excelência. E aí, Danilo, vou aqui fazer os seus apontamentos de direito. Primeiro, eu te perguntei o que é indício. Então, indício tem uma definição de indício no Código de Processo Penal. A gente divide academicamente em 2 formas, né, indício. Primeiro, o indício vai ser como prova indireta, que é essa definição legal de indício do Código de Processo Penal, que é a circunstância conhecida, provada, que tem relação com o fato, autoriza por intermédio de indução no encontro de outras, mais ou menos assim que está lá. E a outra, que é de caráter mais doutrinário, que é o de prova semiplena. Seria uma prova que tem menos importância do que uma prova. Então seriam essas duas. Prova indireta e prova semiplena. Tudo bem? Anota ali que tem no Código de Processo Penal. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 239, excelência. Isso, 239. Agora, nessa segunda pergunta, você acertou com relação à numeração, é a terceira geração, mas você se confundiu ali no fundamento, né? Ainda bem que eu te perguntei o porquê. Aquilo que você falou de direitos difusos tem de direitos humanos e direito constitucional. Para esse fim da pergunta, não tem nada a ver, é outra coisa. Você pode dividir a lei de lavagem de dinheiro em 3 gerações. Quando ela surgiu, ela só abarcava os delitos de tráfico de drogas. Somente tráfico de drogas era crime antecedente da lavagem de dinheiro. Depois, a lei mudou, ela veio com um rol de crimes. Daí tinha lá os crimes que poderiam anteceder a lavagem de dinheiro. Atualmente, a lei traz infração penal. Então pode ser qualquer crime, qualquer contravenção penal.
entendeu? Então, por isso que ela é de terceira geração. Não tem nada a ver com direito difuso e coletivo, entendeu? Tá. E quais as penas disciplinares por visa orgânica? Tudo bem a sua resposta. É que eu perguntei para você, de novo na segunda, que eu tinha ouvido errado. Falou repreensão, tinha ouvido repressão. Mas é basicamente isso. Valeu? Obrigado, excelência. Vamos lá, Danilo. Criminologia. Você mandou bem nas suas respostas, parabéns. Eu passei ali pelas como a criminologia evoluiu ao longo do tempo para enxergar o criminoso. Então, os clássicos, eles falavam a questão do livre-arbítrio, né, que tinha muita influência da igreja. Então, era um ser pecador que escolhia pelo mal. Essa era a visão deles. Pro positivismo, embora tenha aquela questão do atávico, né, que é a marca de Lombroso, então tá certo, né, mas era mais Lombroso que via essa parte que falava do atavismo, mas de fato ficou marcado pro positivismo essa questão. Então, acho que se o examinador perguntar a mesma coisa mesma pergunta que eu fiz aqui, você respondeu o que você respondeu, acho que 100% da resposta, né? Porque a marca que ficou foi a de Lombroso, embora Ferri e Garófalo não falavam estudavam outras coisas. E por fim, eu cheguei nos dias atuais, uma resposta curta que você poderia dar é falar que o criminoso é qualquer pessoa, tá? Então, beleza, você poderia falar do livre-arbítrio? Sim. Mas ele é qualquer pessoa. Nós podemos ser criminosos, nós podemos sair na rua se envolver numa briga nos envolvermos numa briga de trânsito e matar alguém. Então, qualquer pessoa pode se tornar um criminoso. E você falou, você estava indo bem nessa resposta, daí você falou um detalhezinho ali que eu, se fosse o examinador, eu descontaria alguns pontos, que você falou que não tem influência genética. O que, assim, não é verdade. A influência genética, ela existe ainda, mas ela foi deixada em um segundo plano, pois as influências exógenas, né, externas ao indivíduo são maiores, são mais evidentes, né, mais evidenciáveis. Por exemplo, a redução de pena lá do crime, 121, parágrafo 1º, se eu não me engano, né, domínio de violenta emoção, isso que eu estava tentando lembrar, domínio de violenta emoção, é um fator interno, é um fator interno que mexe ali com o indivíduo. Fatores hormonais, né? A pessoa está sobre um surto psicótico, né? Tá sem o controle de si e de suas ações, né? É um inimputável. Então, fatores genéticos ainda influenciam a criminologia nos dias atuais, porém com menor enfoque, visto que com as escolas sociológicas abriu um leque bem maior. Tá? Então, Excelência, nessa resposta poderia citar a teoria mista, que unifica um pouco a teoria clássica e a teoria positivista, nessa pergunta que você fez? Na minha opinião, Danilo, eu não falaria isso porque, embora tenha influências, né, é uma coisa que não é que ela pegou uma área, outra área e fez uma intersecção aqui e está aproveitando esse meio, né, de cada uma, mas sim ela evoluiu, né, ela transcendeu para outras formas. Então eu falaria, existem decorrente de Ferri, a questão sociológica evoluiu, embora as questões genéticas, né, endógenas do indivíduo, fator criminógenos, exerçam influência ainda na vida do indivíduo, hoje exercem menor papel, visto que os fatores externos têm mais evidências no mundo real. E eu falaria isso. Porque, assim, se falar misto, que pegou de um do outro, você está falando só, juntei o que é desse com esse e formei outra coisa. Quando, na verdade, ele evolui, né? Ele transcende. Beleza, excelência. Obrigado. Beleza, mas você mandou bem pra caramba. Só esse apontamento que acho que o cara poderia descontar alguns pontos, mas o resto tá tudo show de bola. Parabéns. Obrigado.